Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live do Sentir com o tema O Corpo Fala, o que o Coração Sente. Eu sou o André Guindani, presidente da SICS, e serei o mediador. Hoje estamos recebendo aqui, diretamente da Sala Sicredi, na SICS Canoas, os convidados, irmão Paulo Fossati e Dr. Luciano Zufo. Irmão Paulo Fossati, professor doutor, que atuou 12 anos como reitor da Universidade La Salle em Canoas. Durante sua gestão, destacam-se a obtenção do título de universidade e a implantação do projeto de educação à distância. É pesquisador produtividade CNPq, doutor em educação pela PUC-RS, pós-doutorado em ciências da educação e pesquisador associado da Universidade do Algarve. Possui graduação em filosofia e em psicologia pela Unicinos, especialista em administração escolar pela Unila Salle, especialista em neurociência do desenvolvimento humano pela Unila Salle e mestrado em psicologia social e institucional pela URGS. Tem ampla atuação em Brasília, tendo sido presidente da Associação Nacional da Educação Católica. Além disso, participou ativamente de campanhas em defesa da filantropia e da manutenção das bolsas estudantis do programa Universidade para Todos, ProUni. Recentemente, foi nomeado como conselheiro do Conselho Nacional de Educação, onde atuará em defesa de uma educação de qualidade e acessível a todos. Aqui ao meu lado também o Dr. Luciano Zufo, sócio fundador do Grupo São Pietro, médico urologista, MBA em Gestão e Saúde pela FGV, mestrando em Gestão e Negócios pela Unicinos e Université Poitiers, França e Unicinos. Presidente da Somédica, Associação Médica de Canoas, conselheiro de inovação da Nanoware, diretor de saúde da SICS Canoas. Lembrem de compartilhar esta live com seus familiares e amigos na flechinha abaixo. Este é um evento online apresentado por São Pietro Saúde. A SICS Canoas tem como patrocinadores diamante Sicredi União Metropolitana, STV Segurança, BRDE, Guterres Combustíveis, Sulina Iluminação e Brandalize Imóveis. São patrocinadores ouro da casa, Vieser Supermercados, Grupo Telecom, Cicobi, Unidade Moinhos de Vento Canoas, SCA, Tavares e Panizzi Advogados, Fruc e Pontual Telecom. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, convido vocês a assistirem o vídeo institucional do nosso apresentador. Cuidar da vida das pessoas. Este é o propósito do Grupo São Pietro. Há mais de 10 anos, transformando o cuidado, o planejamento da saúde, em busca de mais qualidade de vida. A São Pietro conta com unidades estruturadas ao paciente, é o que faz do Grupo São Pietro Saúde a instituição perfeita para cuidar, a partir de 2022, do Hospital Banco de Olhos. E assim, se concretizar como a maior referência em oftalmologia do sul do país. Esta construção ocorrerá através dos pilares que são a essência da São Pietro: gestão, qualidade, ética e foco na experiência do cliente. Grupo São Pietro Saúde. Cuidar transforma. Muito bem, vamos dar início à nossa live. O motivo de estarmos aqui é tratar sobre os reflexos dos sentimentos na nossa vida e no nosso corpo. Eu inicio passando a palavra para o Dr. Luciano Zufo. Boa noite, doutor. Boa noite, André. Boa noite, irmão Paulo. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar aqui na SICS. E eu acho que falar de sentir no final do ano sempre vem um sentimento, vem o Natal, vem o Ano Novo, é o momento das pessoas às vezes pararem, refletirem, buscarem respostas do que aconteceu no ano. E nós tivemos um ano de 2022 bem diferente. A gente saiu de 2 anos de pandemia, onde muitas pessoas perderam entes queridos, onde as pessoas aprenderam às vezes a palavra realmente, a palavra da resignificação, de reservar momentos, de mudar posturas. A pandemia trouxe dor, muitos empresários perderam negócios,
muitas famílias perderam entes queridos, e aí isso não tem como falar isso como não uma frustração. A frustração é uma coisa que vem quando a gente planeja algo e esse algo não acontece. Aí nós, em 2022, começamos já com uma guerra que traz incertezas no mundo todo. A gente se pergunta se isso realmente importante ou não para o mundo. Brigas, né? A guerra, querendo ou não, traz um sentimento de medo, de afronta. Aí nós tivemos a eleição, né? Dentro desse mesmo ano, uma eleição que polarizou o Brasil, dividiu famílias, querendo ou não, trouxe frustração para um lado e alegria para o outro, mas também incertezas que a gente não sabe como que vai ser esse novo momento nós vamos ter a partir de 2023. E agora, no final do ano, todo mundo pensando no Hexa, Copa, né, irmão Paulo? E aí não conseguimos de novo, e aí vem uma outra frustração, que é a frustração às vezes daquilo que a gente almeja até para tirar um pouco das frustrações anteriores. E aí eu queria dividir com você, às vezes a frustração, todo mundo fala, a frustração é ruim, mas será que realmente ela é tão ruim? Ou ela serve para nós melhorarmos, para nós refletirmos, para nós transformarmos às vezes esses sentimentos de frustração em coisas boas, em sentimentos bons, em sentimentos de transformação? Como que você vê isso? Bom, boa noite, doutor Luciano, boa noite, André, a todos que nos acompanham. De fato, todos nós somos convidados e chamados a sermos pessoas adultas. E nós só nos tornamos adultos quando nós aprendemos a lidar com a nossa dor, com a dor do outro, ou seja, quando nós aprendemos a lidar com as frustrações. Todos esses sintomas que tu trazes, como pandemia, perder a Copa, a questão política, nos dizem e nos conclamam para sermos os adultos do momento presente. Então, em psicologia e para a condição humana, o que determina não é perder a Copa, o que determina não é a pandemia, não é o momento político, mas o que vai determinar a minha frustração ou a minha felicidade é o meu posicionamento diante daquilo que a vida está me trazendo, diante da vida, daquilo que ela está me propondo. Então, os fatos podem influenciar, como influenciaram no nosso humor, influenciaram na nossa economia, mas eles não determinaram, porque o determinante está dentro de cada um de nós. E às vezes a gente vê também que as pessoas, né, a gente vê às vezes no dia a dia, no próprio consultório, a pessoa vem, eu não estou feliz, não acontecem as coisas boas comigo, eu estou entrando em depressão. Às vezes esse não buscar, não entender, como você colocou, ser adulto, aceitar essa frustração e transformar ela em algo bom, pode criar algo reverso que leve a pessoa a ficar doente. Não só doente fisicamente, como doente também do espírito, da questão de mentalidade, né? Exatamente. Hoje nós temos pela neurociência comprovado que no mínimo todos nós temos 250 genes que nós podemos ativar ou não ao longo da vida. E genes que provocam câncer, que provocam diabetes, que provocam depressão, que provocam inúmeras doenças. Logo, o nosso posicionamento, o nosso olhar para esses problemas é que vão determinar se eu terei uma vida saudável ou se eu terei uma vida cheia de sintomas. E as estatísticas mostram, o senhor que é médico e recebe muita gente no consultório, eu também trabalhei mais de 20 anos como psicólogo clínico e as pesquisas que faço agora dizem que, no mínimo, 2/3 dos que procuram um médico chegam lá não com o problema para o médico resolver,
mas teve um antes emocional, teve um antes espiritual, de uma ordem que não foi tratada, e para a pessoa se sentir amada, se sentir acolhida, ela conseguiu somatizar, conseguiu criar o problema, o sintoma, para ter uma desculpa inconsciente de procurar o doutor, porque esse doutor vai me ouvir, esse doutor vai ser bom, se no mínimo me der alguma medicação para eu poder justificar a minha dor. Só que nesses casos nós vamos tirar o sintoma, mas não vamos curar a pessoa, porque a cura vem a partir de dentro. Toda a nossa antropologia, para quem tem ou não tem religião, não importa. Importa é que a dimensão antropológica diz que nós todos somos seres espirituais e que nós começamos a adoecer pelo espiritual, pelo nosso núcleo de luz. Isso eu vejo muito na terapia do inconsciente, que é o método que eu trabalho. O cara começa a adoecer na luz olhando para a sombra, adoecendo na luz, ele não olha mais para o seu eu original e começa a somatizar, ou seja, começa a ter problemas de ordem de humor, de depressão, doença do pânico e até extravasar lá no físico. E muitos dos pacientes que tu vai procurar, que vão te procurar, eles já estão o quê? Doentes espiritualmente, doentes psiquicamente e agora doentes fisicamente. Aí nós precisamos começar o tratamento inverso. Começa a dar um tratamento físico, químico, mas o bom médico, eu sei que o senhor faz muito isso, de junto com o tratamento procure um psicólogo, e o psicólogo muitas vezes procure uma ajuda espiritual, porque se o problema é da ordem espiritual, não adianta psicólogo. Se o problema é da ordem médica, não adianta o psicólogo. Então, nós precisamos sim buscar ajuda, porque todo ser humano, na sua originalidade, ele é sadio. Nós, olhando para a sombra, para o escuro, nós atraímos doenças e nós nos fazemos doentes. Até ontem era achismo ou opinião. Hoje a neurociência, hoje os estudos científicos literalmente comprovam que nós produzimos energia para a saúde ou energia para a doença. Irmão, hoje a depressão e a ansiedade parece que são os grandes gatilhos, né, para somatizar as doenças físicas. O que a gente poderia fazer para preventivamente, de forma profilática, tratar bem a nossa alma, a nossa psicologia? Bom, nós estamos dizendo, André, a tua pergunta é muito importante, porque a depressão é a doença do século XXI. E com a pandemia nós triplicamos o número de depressivos. Mas eu quero chegar um pouco na etimologia da depressão. A depressão é excesso de passado, é olhar para trás, olhar para a minha história pregressa e não me sentir satisfeito, não ver o meu mundo pregresso resolvido, não ver o meu núcleo existencial. Todos nós temos 6 grandes núcleos que formam a personalidade e um deles é o núcleo existencial. Esse núcleo existencial que diz que tem excesso de passado, e nesse excesso de passado com culpa e não tem o auto-entender o fenômeno da depressão. Outro ponto importante da depressão, ela vem muito de um contexto capitalista, de um contexto narcisista, de um contexto que nós olhamos muito para dentro e não conseguimos olhar para fora.
Então, quando nós tratamos depressivos, o assunto do depressivo, porque eu quero morrer, sempre é o eu, é voltado para o eu. Como é que eu curo um depressivo? Eu preciso, para curar um depressivo, colocar um sentido, um para que viver, um para que lutar, ter um propósito, olhar para frente. E como nós criamos propósitos? Inúmeras pesquisas dizem que as pessoas se curam quando elas têm alguém diferente de si, lá fora, que elas podem amar. Quando eu tiver uma pessoa esperando por mim pelo meu amor, quando eu tiver um projeto para resolver, quando eu tiver uma atividade para executar, eu me coloco à disposição do outro e nessa organismos como convívio social essencial para sair da depressão, questões psicológicas no sentido de nós buscarmos e nos sentirmos úteis, termos alguém para ajudar, alguém para amar, programas de voluntariado, programas de solidariedade ajudam muito a sair desta questão depressiva. O problema é muito complexo. Para diagnosticar alguém na depressão, nós temos o DSM-5, que traz inúmeros critérios, mas aqui para nós, para o nosso público, o que nós dizemos? Para sair da depressão, eu preciso me colocar a serviço de um outro diferente de mim mesmo. Sair do centro e procurar atender a necessidade deste outro. Porque quando nós atendemos alguém, o que acontece conosco? Todos nós aumentamos a ocitocina. O que é a ocitocina? É aquele hormônio da felicidade, o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Então, o prazer de servir alguém, o prazer de fazer o outro feliz, também me deixa feliz e me retroalimenta. E eu saio de foco e o foco vira o outro. Então, usando as suas palavras, podemos dizer que as pessoas, o sentimento das pessoas, quanto mais sentimento, quanto mais objetivo, quanto mais sentimentos bons eu carrego no meu dia a dia, isso a gente vê muitas vezes. Você chega para um paciente, você tem que dar um diagnóstico não muito feliz, de um câncer, de alguma doença mais grave, e você vê que esse diagnóstico às vezes transforma uma pessoa que tinha uma vida totalmente normal numa catástrofe, muda a família, muda a vida desse ser humano, porque, como você explicou, ele começa a olhar só para o lado do escuro e não vê mais o objetivo, que é o objetivo de viver, né? E aí a gente tem vários exemplos, às vezes, de pacientes que tinham uma vida totalmente estruturada e, no momento que às vezes ele não está preparado, ele não está aceitando isso de maneira muito boa, ele traz para si momento, começa a trazer para você, para ele, só coisas ruins. E isso vai virando, digamos, uma bola de neve que, dependendo, se você não procurar ajuda, não resolve, né? Exatamente, doutor Luciano. Tu trazes uma questão que hoje a ciência estuda muito, e um médico psiquiatra americano, o Hawkins, ele trabalha e tem muito para quem gosta de estudar e aprofundar. Eu recomendo o livro Força e Poder, do Dr. Hawkins, que ele vai dizer o quê? Que todos nós somos campo energético o tempo inteiro. Aqui nós três estamos emitindo energia o tempo todo. Só que num período de depressão, por exemplo, de elaborar o luto de uma perda de um familiar agora na pandemia, quando eu estou deprimido, eu estou emitindo 70 Hz. O que é 70 Hz? É uma energia muito fraca, impotente, pessoas que não expressam vida. É aquele cara do olhar do peixe morto, que não reage. Agora, quando nós estamos amando, nós vibramos numa energia no mínimo de 500 Hz, diz o Dr. Hawkins.
E aí nós vamos atraindo e puxando para cima. E aí perguntam por que o Buda é chamado de iluminado, o Jesus Cristo iluminado, porque esse Buda, Jesus Cristo, Dalai Lama, os estudos hoje dizem que, no mínimo, eles atuavam numa frequência de 700 Hz, que é aquela energia boa e aquela energia que cura, que eleva, porque a energia negativa puxa para baixo. Então, se eu estou numa família onde tem um deprimido e nós não conseguimos fazer com que esse deprimido entre na roda da convivência, vá tomar um sol, vá dar uma caminhada para dar uma equilibrada, ele pode puxar e adoecer todos os que estão ao seu redor. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma pessoa super otimista, super saudável, espiritualizada numa família, eu posso fazer com que esse deprimido saia num tempo muito curto do seu período de depressão. Então, esse conceito que nós somos totalmente energia e nos comunicamos o tempo inteiro. E é preciso falar disso, porque quando nós não falamos, essa energia negativa, ela vem em nós, ela se cristaliza, o que nós dizemos, nós somatizamos, e aí essa energia negativa que eu não falei, daqui a pouco deu um nódulo que na minha garganta, na minha laringe, na minha traqueia. Por quê? Porque eu engoli sapos a vida inteira até eu criar o sintoma e procurar o doutor Luciano, e o Luciano vai me dizer: Paulo, tu tem um nódulo aí que precisamos extrair. A pergunta que deveria ser feita é: Paulo, o que aconteceu antes? Qual é o teu histórico de vida? Quantos sapos você engoliu? Quantas vezes você queria partilhar e não teve ninguém para partilhar? Queria dizer os seus sentimentos e não teve alguém que acolheu. Então é muito importante, quando nós falamos de qualidade de vida, de bem viver, dizer que o nosso corpo expressa o que o coração fala. Isso é fundamental, cuidar dos nossos sentimentos, porque os sentimentos comprovam inúmeras doenças. Quem está com sentimento negativo, as estatísticas hoje mostram o problema da hipertensão por falta de medicação, por exemplo, o problema de nós ativarmos genes que vão provocar inúmeras doenças. E ao mesmo tempo, quem medita, quem tem uma boa espiritualidade, independentemente de religiões, mas que tem um pensamento bom, esse teu paciente que tu consegue levar e ele olhar o lado bom da vida, ele vai conseguir com muito menos tempo se recuperar. Irmão Paulo, aqui tem um comentário da Cleo dizendo: a pessoa tem que querer se ajudar, e é um questionamento que ela faz. Então, a gente fala muito em ocitocina, isso implica a necessidade de relacionamento, né? E dependendo do mal que a pessoa sofre, a depressão é o isolamento, né? Então, a gente precisa retirar a pessoa do isolamento para ter um convívio de amor, né? Às vezes com o apoio da medicina. A medicina tem mecanismos que pode, né, tirar a pessoa do isolamento. A medicina, a psicologia ou até algum apoio espiritual, né? Então, todos esses mecanismos, esses instrumentos podem apoiar a pessoa a sair do isolamento para ter esse convívio e ser resgatada desse mal que ela sofre. Exato, nós sempre temos que nos perguntar qual é a melhor forma de ajuda para essa pessoa, para esse contexto, para essa situação. Porque se nós partirmos do princípio, André, e os que nos acompanham, que nós, na nossa origem, nós viemos de uma luz. Quem tem religião ou não, não importa. Todos nós viemos de uma luz.
e agora estamos próximo do Natal e dizemos: a grande luz veio visitar as nações, Jesus Cristo, aquele grande cometa de luz que veio, a mulher dá à luz o filho, e quando alguém morre nós dizemos: ele voltou para a luz de onde veio. Moral da história: na luz, na nossa origem, eu que trabalho com o inconsciente, onde a pessoa fecha o olho e vai lá para o momento da sua concepção, todo mundo, com religião ou não, se vê a união do óvulo com o espermatozoide, diz: esse é meu corpo físico, e eu estou vendo o meu corpo físico, e eu pergunto: onde é que você está para ver o teu óvulo e o teu espermatozoide físico? Eu estou de cima. Quem é esse eu que vê de cima? Sou eu, ora, sou eu. E aí eu pergunto: e o que tem em cima? Tu vem da onde? Eu venho de cima. Se tu vens de cima, o que tem em cima? Tem uma luz. Eu vim da luz. E como é que é essa luz? Essa luz é um amor incondicional, um amor que ama. Aí aquela paciente com câncer que está lá comigo, eu pergunto: ali na luz, você tem aquela metástase? Não, aqui eu sou perfeito. Aí na luz, você tem um problema de diabetes? Não, aqui na luz eu sou perfeito. Você tem um problema de alcoolismo? Não, aqui na luz eu sou perfeito. Agora, aí a pergunta é: qual foi a primeira vez que você se desviou da luz, olhou para a sombra e criou todos esses sintomas que te levam ao médico, ao psicólogo? Aí nós começamos o tratamento das pessoas. Então eu diria que o importante é acreditarmos que nós somos pessoas boas. Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para sermos masoquistas, e hoje a ciência tem inúmeras técnicas na medicina, na psicologia, na espiritualidade que nos ajudam a sermos pessoas melhores, a nos libertarmos de um passado que nos prende, a nos libertarmos de um futuro ansioso, para nos permitir viver esse momento presente. Porque na sociedade do cansaço, esse é um outro livro com esse título, Sociedade do Cansaço, de um sul-coreano, que ele diz que nós não temos mais tempo para olhar no olho, nós não temos mais tempo para parar e conviver, nós não temos mais tempo para abraçar nossos filhos. E aí, se nós não temos tempo para isso, o que acontece? A nossa ocitocina não cresce, pelo contrário, vai crescer o que, doutor Luciano? O cortisol. E o cortisol é o hormônio veneno para nós, é o veneno do estresse. Por que as pessoas dizem: eu vivo estressado, e aquela sensação, trabalhei o dia inteiro, e chega no final do dia, estou morto de cansado, e a sensação que eu não fiz nada. Essa sensação é porque você andou nas ondas da superficialidade, fez muita coisa e vivenciou muito pouco. E o que nós precisamos hoje? Fazer a experiência, vivenciar, estarmos juntos. Isso que é fundamental. O senhor não acha, pegando esse gancho que você está colocando, irmão Paulo, dessa superficialidade que a gente está vivendo hoje? A gente sabe que antigamente as pessoas conversavam mais, trocavam mais informações, as famílias se reuniam, era muito comum todo mundo chegar em casa, sentar numa mesa. O mundo moderno está nos deixando cada vez mais, digamos assim, estressados em resolver tudo ao mesmo tempo, né? Em comum agora, a pandemia trouxe a questão de medicina, de telemedicina, de meeting online. Agora não precisa nem sair de casa, mas fica às vezes 4, 5 horas fazendo uma reunião atrás da outra. A superficialidade das famílias, às vezes, que pais e filhos às vezes não conversam 2, 3 dias, não se conversam, um está no videogame o dia inteiro, o pai está na TV ou está assistindo séries. Isso também não é um gatilho para desencadear coisas ruins? Essa superficialidade onde a gente às vezes deixa de estar com as pessoas que a gente ama,
deixa de estar presente em momentos especiais por coisas às vezes que são momentâneas. Isso também não é um motivo, às vezes, da gente ter o sentimento de culpa, da gente ter o sentimento de raiva, porque isso depois vem de um rebote. Você para e fala, pô, não consegui ir na apresentação do meu filho, que ele se preparou o ano inteiro, que eu estou aqui numa reunião, essa eu não podia esperar. Né? Ah, eu não saí com a minha esposa, e às vezes isso eu escuto no consultório, trazendo coisas do dia a dia. Olha, eu e minha esposa estamos nos separando porque a gente saía uma vez por semana para ir tomar o choppzinho e comer lá um assadinho de tira, tal, conversar sobre o que está acontecendo na vida, e agora não faz mais isso. E isso foi o gatilho para a gente eu estar hoje com uma disfunção erétil, eu não ser mais feliz com a minha esposa, eu não achar mais que a minha vida tem sentido. Será que a gente não está buscando uma vida projetada muitas vezes pelos meios de comunicação, por coisas muito superficiais e deixando aquilo, o celular, deixando aquilo que é importante, que é a convivência, olhar na cara, sentar com uma mesa de amigos, às vezes até na minha casa eu paro e olho, está todo mundo no celular, todo mundo na mesa, mas todo mundo no celular. Será que a gente não está deixando a essência daquilo que é importante fugir aos nossos dedos e jogando a culpa na modernidade? Meu irmão, a minha mulher diz o seguinte: a pessoa que não está presente, e se referindo ao celular, não pode ser mais importante do que aquela que está presente. Fundamental, tu mostra o celular, e aqui traz uma questão de base para a sociedade do século XXI, que é uma sociedade da orfandade ocidental. Nos sentimos órfãos e órfãos porque uma pesquisa entre carcerários mostra que, de fato, nós precisamos do social, nós precisamos do outro, nós precisamos da proteção, nós precisamos do apego, do sinestésico. Depois de 3 dias numa cela individual, o presidiário já começa a ter delírios e já começa a ter sintomas de esquizofrenia. 3 dias após. Isso nos diz que nós precisamos voltar ao convívio e recuperar aqueles valores que faziam com que a gente se sentisse seguro quando estava em família, seguro quando estava na empresa, seguro na comunidade, e nós trocamos essas seguranças por falsas seguranças que vão criando um vazio existencial. O André mostra o celular e hoje nós estamos com uma doença chamada nomofobia. No de não, mo de móvel e fobia, o medo de estar desconectado desse aparelho. E quanto mais solidão, quanto maior vazio, mais apegado ao celular o tempo inteiro. Então, na clínica, estamos orientando, por exemplo, famílias, para o almoço de domingo, tem a cestinha na entrada, todo mundo vai botar o celular lá. E nós só vamos buscar o celular às 6 da tarde, para poder conversar, brincar, rolar no chão, contar história, contar piada, recuperar as histórias familiares e não ficar num falso amor que jamais satisfaz. Outro ponto importante, a infodemia virou outra doença, que é a doença pelo excesso de informação. Nós estamos com a sensação de que nunca estamos informados o suficiente. E aí, toda hora, o celular, quando deveria nos aproximar, nos distancia, porque toda hora estamos lá ativando memórias, ou buscando tragédias. E outro grande problema para o cérebro, para fazer a nossa faxina, é que tipo de informação nós vamos buscar. E se nós buscamos informações sobre morte, violência, etc. e tal, o que acontece conosco? Aumenta o estresse, diminui a ocitocina, baixa o nosso humor, e desde 2013, o Código de Doença Mental colocou lá a doença do mau humor. E porque é sério a doença do mau humor, que atinge grande percentual da população
Por quê? Porque nós paramos de nos relacionar, nós não valorizamos os momentos informais, nós não temos mais o tempo para estar em família, para ir na formatura do teu filho, para botar uma bermuda aí, um pijama e fazer a noite do pijama com o teu filho. Nós não curtimos o caminho para quem gosta de ir na praia. Vamos recolher as bugigangas, colocar no carro e vamos que tem que chegar na praia a tal hora. Cara, hoje, se nós precisamos fazer a experiência, o que você fez entre a tua casa e a tua fazenda? Entre a tua casa e a praia, que levou 3 horas, ou 4 ou 5 horas. Eu preciso viver a experiência, várias estações ao longo do caminho, até chegar na praia, até chegar no meu familiar, até chegar na fazenda. E nós perdemos esses espaços que nós dizemos do homem do mundo do século XXI, de aprender que nós estamos no mundo da experiência e nos falta muita experiência. E quando estamos próximos do Natal, eu trago aqui numa sociedade cristã, as maiores decisões do Cristo se deu aonde? Ao redor de uma mesa. O Cristo escolhe os apóstolos ao redor de uma mesa, sem pressa, convivendo, partilhando. O Cristo institui a Eucaristia ao redor de uma mesa, partilhando, celebrando, convivendo. Então, recuperar espaços de estarmos juntos, espaços de convivência, isso também cria uma energia positiva em todos nós e diminui muito o nosso estresse e a nossa doença. E sabemos que muita doença é pela solidão. E hoje nós vivemos uma solidão urbana, pessoas casadas, pessoas com família, 3, 4 morando no mesmo teto, mas que vivem, ou sei, eu estou com as pessoas, mas eu não me sinto com as pessoas. Eu estou na festa, mas eu não me sinto partícipe celebrante. Eu estou com a minha esposa e com os meus filhos, mas se eu não interajo e partilho, eu estou me sentindo na solidão, tendo os filhos ou a esposa ao redor. Isso é preciso quebrar, porque a vida é relacionamento, a vida é convivência. E nos aproximando do Natal, é um momento ímpar, porque o Natal, a gente diz que é a festa da sensibilidade. Todos nós nos tornamos mais sensíveis, nós damos presente, nós nos tornamos mais crianças, nós somos menos racionais. Então é importante, diante de uma festa que se aproxima, que nós recuperemos aquilo que aprendemos com os avós, com os pais, de estarmos mais juntos, de não complicarmos a vida, de sermos mais simples, de nos alegrarmos com as pequenas coisas, e entender que o que fica para o meu filho, para o meu sobrinho, não é o que eu vou entregar para ele. Muitas pessoas agora no Natal se preocupam tanto, presente, presente, presente. Sim, eu também gosto de ganhar presente, mas o presente jamais vai substituir um abraço. O presente jamais vai substituir uma convivência. E quantos gostariam de trocar vários presentes por um abraço, por um aconchego, por um momento de estarmos juntos? Porque o que fica em nós, nas pessoas, é o que nos preenche. Não é o presente que eu te dei, é o que dos meus valores, da minha atitude ficou em ti, que te preencheu, que te complementou. Interessante que a receita de vida saudável, num certo aspecto, vai de encontro à modernidade, né? A gente se desligar um pouco de tecnologia, de modernidade e voltar então a uma vida mais antiga, onde as pessoas tinham um relacionamento real, expressavam os seus sentimentos, né? Tinham a questão sinestésica, conversavam, falavam sobre suas vidas, seus sentimentos, né? Isso tira a pessoa do isolamento, eleva a ocitocina.
Exatamente. Hoje não temos como voltar atrás. Agora, o importante é o que eu faço com aquilo que a vida está tentando fazer conosco nesse momento. Nós precisamos tomar consciência e, além de tomar consciência, tomar atitude para podermos fazer essa virada de chave. Porque senão nós vamos aumentar cada vez mais a sociedade dos depressivos, a sociedade dos suicidas, a sociedade dos que vivem sem sentido, a sociedade dos que não encontraram para que viver, para que eu estou aqui. Sociedade que não consegue responder qual é a diferença que eu faço no mundo para as pessoas. Doutor Luciano, deixa eu aproveitar fazer uma pergunta sobre a área médica. A medicina hoje ela já tem consciência de que não basta tratar o corpo físico? Isso já está muito mais do que comprovado. A gente tem vários autores, vários trabalhos que comprovam que o paciente espiritualizado ele responde totalmente diferente daquele paciente que não tem uma espiritualidade bem construída, né? Isso é muito bem visto no dia. O médico que se propõe a observar isso, que por muito tempo a medicina foi muito cética, né? Ela foi muito técnica, e hoje existe até curso de pós-graduação onde há o emprego da espiritualidade como uma técnica de tratamento para os pacientes, ou seja, você espiritualizar esse paciente. E aí a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Isso pode ser qualquer religião que o paciente acredita. Isso faz com que ele tenha respostas aos tratamentos médicos totalmente diferentes. Isso é muito visto. Até agora, você falando isso, eu lembrei de um caso na minha época de residência, onde um paciente que chegou, ele tinha um tumor de esôfago e ele era judeu, era um paciente que tinha participado da Segunda Guerra. E o que fez ele sair, e ele respondeu totalmente diferente ao padrão daquela época. Naquela época não tinha cirurgias minimamente invasivas, faz uns 15, 16 anos, e ele era muito espiritualizado, e a gente potencializou isso. Ele saiu da mesa de cirurgia, não precisou nem para UTI, coisa que era muito comum, uma cirurgia grande, o paciente fazia a perna de UTI, saiu do hospital muito mais rápido. Por quê? Porque ele teve a espiritualidade dele preservada. E ele falava, eu vou sair bem porque eu acredito nisso, eu tenho a minha ação maior, que é um ser acima de mim, que vai me dar força. E você vê isso no dia a dia. Você vê pacientes que você não respeita a espiritualidade dele, ele responde totalmente diferente. Ainda há dentro da medicina muitos médicos que são céticos quanto a isso. É uma parte de cada um. Mas cada vez mais, quando você abre o teu coração, você começa a olhar a outra pessoa, não só como uma doença, e eu acho que isso é uma coisa que a medicina está começando a aprender. O ser humano não é mais um baço, um rim, ele é um complemento. Você não pode tratar a doença, tem que tratar o todo. E vários trabalhos mostram isso. A gente vê, não adianta você tratar o paciente só com uma doença de hipertensão ou não. Ele tem uma causa mais do que isso. E aí você tem que trabalhar o todo dele, você tem que trabalhar o psicológico, o espiritual, você tem que entender como é que é a família desse paciente, né? E às vezes é aquilo, às vezes o ponto nevrálgico da doença dele não está na doença, às vezes está num outro ponto muito mais insensível, e que às vezes por você querer ser técnico demais, você não dá tempo da pessoa conseguir te colocar todos esses problemas, tá? Você está sentindo isso? Ah, tá, o resto eu estou tudo bem. E aí você não dá tempo, porque, como a gente estava falando antes, o mundo é tão rápido muitas vezes, que até a gente como médico, eles tinham que ter o tempo de dar ao paciente o tempo dele se expressar. A gente tem que correr, cortar, pular etapas, e aí a gente não está tratando o paciente como um todo, nós estamos tratando ele como uma doença. E isso já está vindo e mostrando que nós estamos, quem sabe, no caminho errado. Uma pergunta. Eu só queria completar, se me permite, André. O exemplo do Dr. Luciano me lembrou o trabalho do grande cardiologista e pesquisador, o Dr. Luquezzi, aqui da Santa Casa de Misericórdia, Porto Alegre. Eu já fiz umas lives com ele sobre isso, converso, leio os artigos dele,
Em síntese, o que o Dr. Lucchesi diz cientificamente sobre espiritualidade e medicina? O Dr. Lucchesi comprovou que paciente que acredita num ser superior, paciente que se preparou para a cirurgia cardíaca, tem menor índice de óbito frente àqueles pacientes que chegaram de qualquer jeito e não se prepararam. Segundo ponto que ele conclui nas pesquisas, paciente que se preparou espiritualmente tem menor número de dias de internação pós-operatório, porque o cara está com uma boa energia e logo vai para casa. Terceiro ponto do Lucchesi, diz ele, quando nós médicos e a equipe cirúrgica chega atrasado, olhando para o relógio e na corrida e já está na hora de ir para a sala de cirurgia e não paramos, não nos preparamos, o índice de algum erro ou algum sinistro, algum problema nessa cirurgia aumenta em relação àqueles dias que a equipe médica teve tempo de parar, meditar, refletir, invocar a luz e ir atender o paciente. E a Santa Casa agora, com as descobertas do Dr. Lucchesi, enquanto o paciente está na sala de cirurgia, o que ela orienta a família? Vai para a capela da Santa Casa e fique em meditação e reze para o teu Deus, se tu tiver um Deus, se tu acreditar em alguém, e se tu não acredita em nenhum Deus, não tem religião, ao menos medite e mande luz para o teu familiar, para o teu paciente. Os que fazem isso, o Lucchesi comprovou que em todos os índices os pacientes melhoram em relação aos outros. Nós passamos agora, então, um período de pandemia que foi muito difícil. Nós passamos por algumas outras crises decorrentes da pandemia, crises econômicas, nós tivemos problemas psicológicos desencadeados. Podemos dizer que a sociedade está num momento mais doente do que há alguns anos atrás. E como superar esse momento? Como virar essa página, essa chegada do Natal, essa virada de ano? Nós temos assim um momento muito positivo para olhar para frente? Eu creio que sim, porque nós somos feitos para sermos sadios, nós somos feitos para a felicidade, nós somos feitos para começar a viver um paraíso aqui e não esperar para depois. Acredito nisso. Acredito também que a pandemia apenas acelerou e tirou debaixo do tapete o que nós estávamos escondendo. Ou seja, a sociedade já tinha vários sintomas, como nós estávamos dizendo, de famílias que não paravam mais para conversar, não paravam mais para conviver. E esses sintomas, simplesmente, quando a pandemia nos joga para dentro de casa e nos obrigamos a nos enxergar mais horas por dia, traz à tona. Apenas emergiu aquilo que estava escondido. Então, uma sociedade que saiu do eixo, ela tem condições sim de voltar para o seu eixo, desde que entendamos, conforme dizia já o filósofo Kierkegaard. Kierkegaard dizia muito essa ideia que a porta da felicidade é a porta que se abre para fora e não aquela que se abre para dentro. O que é abrir para fora? Abrir para fora é cada dia eu levantar e me fazer a pergunta: o que o mundo vai ganhar comigo no dia de hoje? O que as pessoas vão ganhar comigo quando me encontrarem? Como eu vou deixar Canoas e as pessoas que assistem essa live um pouquinho melhores com a minha presença? Se todos nós nos colocamos essa pergunta, o que o outro pode ganhar comigo,
e não aquela maldita e antiga pergunta: o que eu vou ganhar com isso? André, tu vai me pagar por essa live? O que eu vou ganhar com isso numa quinta de noite, com uma agenda lotada? Cara, vale a pena? Não. Se eu digo, alguém vai ganhar com isso, alguém vai se tornar melhor, nós temos chance de fazer essa virada para a humanidade, porque a cura, ela se dá nessa volta para o outro. Olha as curas bíblicas. A sogra de Pedro, que é um texto muito conhecido de todos nós, quando ela tem a cura não só física, mas espiritual e afetiva, ela sai da cama e ela vai dormir, ela vai para a praia, ela vai passear. Não, a Bíblia diz, ela coloca-se a serviço de Jesus e dos apóstolos. Todos os que procuram Jesus é porque tem uma dor. E como é que eles saem do encontro de Jesus? Jesus condena, Jesus julga, aponta o dedo? Não. Ele simplesmente acolhe, e nessa acolhida todos saem melhores. Todos saem melhores. E para quem não acredita que o tempo inteiro o nosso inconsciente manda mensagem para os pais, para os filhos, não tem dimensão, não tem limitação física, olhem aquela outra passagem bíblica que Jesus está na multidão, aquela mulher hemorrágica já há mais de 20 anos, ela toca em Jesus e Jesus diz: alguém me tocou. E a mulher fica curada. Por quê? A energia que sai de Jesus cura aquela pessoa. A fé daquele centurião que diz: Jesus, eu tenho servo, diz um vem, ele vem, o outro vai, ele vai, e eu tenho um servo muito fiel que está morrendo. Jesus diz: eu nunca vi tamanha fé. Quando o centurião chega em casa, o que acontece? O servo dele está curado, porque a nossa fé, o nosso propósito, o bem-querer do outro, cura. Então nós precisamos curar a humanidade, começando por dentro, por nós mesmos. Por cada dia, cada um de nós querer ser um presente para o outro, e não um problema. Eu só complementando, eu acho que também uma coisa importante é nós praticarmos mais o respeito e o amor ao próximo. Né? Acho que hoje a gente vê assim, esse dia eu estava vendo uma mensagem que o Enéas, que era um cardiologista, colocou que todo ser humano tem que ser considerado um mini-universo, um micro-universo. E que o que diferencia, às vezes, o catador de lixo de um doutor foi as oportunidades que foram dadas para cada um. Né? Ou seja, se nós dermos oportunidades, se nós nos respeitarmos, nós conseguimos tentar fazer a sociedade ser uma sociedade melhor, com mais, digamos, dignidade, com mais amor, e que as pessoas consigam ter oportunidades, nós vamos melhorar indiretamente o mundo que nós vivemos. Né? Perfeito, Luciano, tu pegaste um ponto fundamental, que é o resumo do Novo Testamento. Imaginem, na época de Jesus, tinha lá mais de 600 leis, aquelas normas, burocracias, regras, e Jesus pega e enxuga tudo aquilo num único mandamento. O que ele diz? O mandamento do amor. Ame ao outro como a ti mesmo, como a ti mesmo. Por isso que nós não podemos ficar nos culpando, é importante o auto-perdão, me querer bem, sentir que eu sou uma obra de Deus e sou um presente para o outro, amar as pessoas que estão ao nosso redor, e quem tem uma fé num Deus, ame a Deus. Então, tudo o que nos é pedido nessa vida é muito simples. Ame. E o Santo Agostinho resume nisso tudo. Santo Agostinho vai dizer: cara, ame e faze tudo o que tu quiseres, porque se tu ama, tu pode fazer tudo o que tu quiser, que tu vai ter respeito, que tu vais ter acolhida, que tu vais ter compreensão, tu vai ter uma boa energia ao teu redor, tu vais ter uma vida saudável, porque o amor literalmente eleva, o amor transforma, e nós fomos feitos para esse amor. Irmão Paulo, eu ouvi na sua despedida, o irmão Paulo vai se mudar para Brasília, vai deixar aqui a Universidade La Salle,
e eu ouvi na sua despedida duas palavras muito marcantes: propósito e legado. A pessoa que é movida por propósito, no intuito de deixar um legado, é uma pessoa que se afasta das doenças, é uma pessoa que tem uma vida saudável, ela se guia, ela se motiva, ela se move por boas intenções. Essa é uma forma de alimentar o corpo, a mente, o espírito? Perfeito, e é isso que nos move, isso que nos dá saúde. Eu, por exemplo, estou há 17 anos no La Salle, agora vou para Brasília. Eu quero continuar na vida das pessoas. O irmão Paulo está indo embora. Claro que o coração chora, porque fisicamente quer estar próximo, mas o que mais me alegra, eu vou embora, mas eu continuo na vida daqueles que eu amo. E eu tive muitos filhos afetivos, muitos espirituais, intelectuais, então eu não morri para Canoas e região. Eu continuo vivendo nos meus propósitos, nas minhas ideias, nas minhas obras, nas pessoas que eu amei. Eu deixei um legado, porque o ser humano não quer morrer. O ser humano precisa continuar a existir, e isso que dá sentido para ele. O que nos espanta e nos dá medo é o medo da morte. Mas se eu deixo algo de mim no outro, eu não morro. Para quem é gaúcho aqui, lembra o Mário Quintana, na lápide dele. Ele pediu para escrever lá na lápide, o nosso grande poeta Mário Quintana: eu não estou aqui. Como assim não estou aqui? Se ele está enterrado nesse túmulo. Aí perguntaram para ele: por que tu queres esta epígrafe no teu túmulo? Eu não estou aqui. Porque diz ele: cara, vocês não podem ver o Mário Quintana morto. Eu estou no sonho dos namorados, eu estou no romantismo, na poesia, na alegria, no bem viver. Eu não estou aqui. Eu estou na vida que tem inúmeras manifestações. Então, enquanto nós temos um propósito, nós temos todas as razões para existir. Eu só quero concluir a minha participação, porque eu vejo que o tempo está esgotando, falar do meu pai. Meu pai está indo para 91 anos. Esse mês completa um ciclo que o oncologista disse há 3 anos atrás. Há 3 anos o oncologista disse: cara, teu pai está cheio de metástases, vamos para uma cirurgia de emergência, e daqui 2 meses vai para a segunda cirurgia, vai ficar na cama, vai ter no máximo 6 meses de vida, reúne a família. E aí aquele choque, aquele impacto, reúne os filhos, vai ou não vai? E aí o meu pai diz: enquanto eu tiver qualidade de vida, não faça uma segunda cirurgia. Meu pai segue todo o tratamento médico, mas meu pai diz, e é muito amigo do cardiologista dele, do oncologista, diz ele: eu sigo tudo que o médico manda, mas o médico não sabe que eu tenho uma segunda quimioterapia todos os dias. Qual é a tua segunda quimioterapia todos os dias? Eu chamo a luz de Deus todos os dias para ela iluminar e potencializar todas as minhas células. Todas as minhas células. Há 2 meses visitei meu pai, que mora no Oeste Catarinense, e o que ele diz: Paulo, vai tranquilo para a tua missão em Canoas. Eu não vou morrer tão logo, não. Olha aqui, eu tenho uma lista, eu tenho 35 pessoas que pediram para rezar para mim, e eu mentalizo cada uma e rezo para cada uma, e eu não rezo de qualquer jeito, e ele de fato lê umas 4 horas por dia e reza umas 3 horas por dia. E aí eu brinquei com ele: e o meu nome está na lista, pai? Não, o teu é um dos primeiros. Que coisa boa. O médico deu 6 meses de vida, estamos celebrando 3 anos de segundo tempo. E ele está com qualidade de vida como o Paulo, animado como nunca, ressuscita defunto. Quem chega por lá meio choramingando: meu pai é uma pessoa que anima, que reza, alto astral, dirige aos 91 anos e segue uma vida boa, porque diz ele: não chegou a minha hora.
E a última frase que ele me disse há 2 semanas: se eu morrer logo, muita gente vai sentir a minha falta, porque eles precisam da minha oração e da minha esperança. Então, se cada pessoa se colocar, eu sou importante para o outro, eu faço a diferença na vida do outro, nós vamos longe. E é por aí que nós vamos salvar a humanidade, se nós formos por esse altruísmo, eu me preocupar com o bem do outro e me perguntar sempre, o que o outro pode ganhar comigo, com a minha existência. Aí nós vamos dar essa virada de chave. Doutor Luciano, sua despedida? Não, depois do que o irmão Paulo falou, fica até difícil, mas eu queria pegar o gancho de uma palavra que o senhor falou, eu acho que pode resumir, eu acho que por que às vezes a pessoa não consegue lutar contra? Porque às vezes a gente tira a esperança dela, foi o que o senhor falou. Ele mantém a esperança. A partir do momento que a gente tira a esperança de alguém, a gente tira tudo o resto. Porque a esperança pode catalisar outros sentimentos, e a esperança faz com que a pessoa tenha a força de chegar a um objetivo para deixar algum legado, juntando as palavras aqui no final, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é que, apesar de tudo que a gente tem de ruim, tudo que a gente vê de coisa ruim o dia todo, acho que a gente sempre tem que olhar para o lado e tentar tirar o proveito e a essência daquilo que a gente viveu a cada dia. E todo dia nós aprendemos alguma coisa, né? Todo dia a gente acorda, abre o olho, vive, para a gente aprender alguma coisa. Quem está propenso a receber essas energias, aprender e transformar esse aprendizado em coisas boas, vai fazer com que a vida, o ano que vem, daqui 10 anos, sempre vai ser melhor, né? Eu acho que é isso, acho que é pensar que a virada do ano, Natal, serve para a gente refletir, aprender, criar coisas boas e trazer sentimentos bons de amor, sentimentos de esperança, de ajudar o próximo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer e pensar para o próximo ano. Perfeito. Eu quero agradecer a audiência, a presença dos nossos convidados, desejar ao irmão Paulo ainda mais sucesso em Brasília. Ele não vai sozinho, ele leva os nossos corações com ele, leva Canoas no seu coração. Muito sucesso, irmão Paulo. A CICS fica aberta aqui. Sempre que o senhor retornar, será muito bem-vindo à casa. Com este evento, encerramos a grade de atividades da CICS Canoas. Agradecemos a todos os patrocinadores e toda a diretoria. Lembramos que essa transmissão ficará gravada na página da CICS Canoas e você poderá compartilhar com seus familiares e amigos. Este evento online foi apresentado por São Pietro Saúde. Nossos patrocinadores diamantes são Modular Cargas, Sicredi União Metropolitana, STV Segurança, BRDE, Guterres Combustíveis, Sulina Iluminação e Branda Lise Imóveis. Nossos patrocinadores Ouro são Vieser Supermercados, Grupo Telecom, Cicobi, Unidade Moinhos de Vento Canoas, SCA, Tavares e Panizzi Advogados, Fruc e Pontual Telecom. Boa noite a todos, um Feliz Natal, um ótimo 2023.